tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa de aulas Cartórios na Prática, promovido pela Noreg Pernambuco e a Noreg Piauí. Hoje é com muita honra e alegria que recebemos o professor Dr. Roberto Tormi. A aula de hoje, pessoal, é sobre gestão, uma aula espetacular. É um tema que eu sinto, professor, que quanto mais a gente estuda, mais a gente sente a necessidade de estudar. Sempre é pouco. Então, sem maiores delongas, eu passo a palavra para a doutora Ana, também dar as boas-vindas ao professor. Pois não, doutora Ana? Boa tarde a todos. Como dito por Dr. Diniz, hoje receberemos o professor, tabelião substituto do Quinto Ofício de Notas do Recife, Roberto Tormin. O tema de hoje será serventia sob a ótica dos sete pilares da gestão. Um dos temas mais assim, desejados, pedidos pela classe, é gestão de cartórios. Então, é um tema muito bem-vindo. Josi, gostaria de falar alguma coisa inicialmente? Oi, Ana, obrigado por franquear a palavra. Boa tarde, pessoal. É um prazer realmente tê-los todos aqui, mas vamos logo aí para a aula que está todo mundo ansioso para ouvir. Ao final, a gente faz nossos comentários. Obrigado, Ana. Perfeito. Então, a gente já abre a palavra para Dr. Roberto iniciar a sua exposição. Estamos ansiosos para ouvi-lo. Tudo bem, uma boa tarde a todos. Obrigado aí pela palavra. Sei que para vocês todos é muito preocupante, é algo que é um tema difícil gestão, mas não se preocupe que não é um bicho de sete cabeças, tá? Para começar, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, e quem já me conhece, eu já falou um pouco sobre gestão, eu sempre trago comigo uma frase do Peter Drucker que fala: o que não pode ser medido não pode ser melhorado. Então, primeira, se eu puder, se a aula puder acabar agora, ó, começou e acabou, a primeira coisa que eu falo para vocês é: arranjem uma forma de métrica. A partir do momento que você tem a métrica, você começa a determinar como é que você vai melhorar. Por um plano ser eficaz, ele tem 5 pontos. Isso aí é um tema que a gente discutiu até na última reunião de Sapiência. Mas o primeiro ponto, especificamente, é o abandono. Então, você tem que abandonar práticas que não está desenvolvendo o seu negócio. E, infelizmente, ou felizmente, não sei, mas concurso de cartório, a terceira fase acaba na oral e não tem a parte de gestão, né? A quarta fase, eu acho que tinha que ser a parte de administração, porque todos vocês, quando entram, descobrem que é uma empresa. De fato, você contrata gente, você demite gente, você mantém, você engaja, você desenvolve, você contrata de sistema, você desenvolve com o fornecedor, e aí, a aula de hoje vai te abrir um mundo de informações. E aí, como é que você vai chegar amanhã? E aí eu vou falar para vocês como é que vocês vão chegar amanhã. 8 horas você vai chegar no cartório eletrizado. Hoje eu vou mudar, eu vou melhorar, eu vou implementar, eu vou fazer tudo. Isso aqui vai ter uma revolução. Aí começa, chefe, o sistema caiu. Acabou o papel de segurança. O advogado da incorporadora X ligou, só conversa com o titular. Não, tem um ato aqui que tem que resolver. Não, a prefeitura mandou isso aqui. Não, o juiz ligou. E aí começa. Aí deu 6 horas da tarde, você está exausto, você não finalizou nenhuma atividade que estava na sua agenda. E você fala: eu não fiz nada. Eu terminei o dia, eu não fiz nada. Não fiz nada, não fiz coisa alguma. É a forma que às vezes você sai do cartório. E esse é o maior problema do gestor, tá, gente? E a partir do momento que você não mede, é isso que vai acontecer todos os dias. Então, hoje eu gostaria de pedir para vocês, nessa 1 hora que eu vou falar com vocês, para vocês demitirem o seu melhor funcionário. Vocês são o melhor funcionário do cartório. Vocês têm que se demitir para serem contratados como gestores. Esse é o primeiro ponto para vocês começarem a pensar nisso. E aí as competências de gestão que qualquer negócio, não só cartório, tá? Qualquer empresa, você tem que pensar em uma forma holística em todas as estruturas nos 7 pilares. Elas são divergentes. Não acho que vocês têm que ter um funcionário para cada uma dessas atividades, mas vocês têm que criar caixinhas dentro da estrutura de vocês para começarem a pensar nesses 7 pilares.
Então a gente vai passar por todos. É o pilar gerencial, que é o pilar de uma visão holística do todo que você vai olhar. Tem o pilar financeiro, o pilar comercial. Ah, Roberto, mas cartório não vende. Ok, ele não vende, mas vocês têm que criar o desejo de compra. E como é que você faz o desejo de compra para um cartório? É quando você permite a redução de fricção, quando você permite um melhor atendimento para o seu cliente, na hora que você desenvolve o esclarecimento das coisas que você faz e o porquê você faz. E nem por isso você está vendendo, mas você está criando o desejo de compra e mostrar a importância disso. Algumas vezes que vocês me verem falando, vocês vão ver eu falando que cartório faz 3 coisas. Cartório protege a identidade, protege a publicidade de vontade e protege a propriedade privada. A partir do momento que a pessoa queira qualquer um desses 3 pontos, ela precisa necessariamente passar por um cartório. O que de fato é obrigatório na justiça é gratuito, que é o fato do nascimento e do óbito. Ah, mas eu não quero casar. Tudo bem, então não se respalde de toda a estrutura de sucessão que tenha, com toda a questão do direito de família. Ah, eu quero morar no imóvel, mas eu não quero registrá-lo. Tudo bem, mas você não queira o amparo da justiça por uma proteção fundiária que um registro de imóveis te entrega. Ah, mas eu quero um documento e eu não quero fazer uma escritura pública. Tudo bem, mas você não vai ter aquele ato sobre guarda de um terceiro em um acervo que você pode acessar a qualquer momento. Então, o cartório ele tem que dar justamente a publicidade para que você possa passar a informação. E isso é o que o comercial faz, tá? O comercial ele cria o desejo de aquisição, não é especificamente a venda. E esse ponto é um ponto que eu acho que vale a pena a gente pensar de uma forma diferente do cartório. Outra situação é a logística. Logística, a gente tem que pensar na ideia de lote econômico de compra, a gente tem que pensar no estoque mínimo, a gente tem que entender qual que é o prazo médio de entrega para um papel de segurança, para um ribbon, para uma... Porque todo mundo acha que o cartório, o problema é só o sistema. Deixa não ter um ribbon para uma impressora térmica, para você não conseguir fazer a impressão e você não ter onde comprar, que você está no interior do estado. Eu já passei por isso. E eu falo, quem me conhece, que eu entro dentro do cartório, eu entro olhando para o chão, eu entro contando azulejo, eu entro olhando o tamanho das mesas, eu começo a pensar em layout, eu olho quantas resmas de papel, eu falo para a Eva que para mim, eu não faço conta de resma aberta, eu só faço conta de resma fechada. Então, se não tem um pacote, se um pacote de papel de segurança não tem nenhum pacote fechado, eu já não tenho nenhum papel. É o ponto de partida que eu acredito que eu falo assim, ó, na semana que vem já tem que ter aqui, amanhã já tem que fazer aquisição de um novo pacote de papel de segurança. Por quê? Porque eu preciso entender que eu tenho aquele estoque. E isso é processo de logística, isso é processo de redundância. Se o meu negócio é impressão, eu preciso fazer uma manutenção na minha impressora. Eu preciso fazer uma verificação para que as pessoas venham a cada 2 meses fazer a verificação do meu ar-condicionado. Eu não posso esperar ele quebrar. Isso tudo é logística. E isso eu estou falando dentro de uma estrutura micro, que é um cartório. Lembre-se que a estrutura pode ser uma indústria. A estrutura pode entrar em fluxos muito mais complexos. Mas esse é o ponto do pilar de logística. E a gente pode aprofundar isso depois. Vocês me deram hoje um trabalho herculeano para poder falar tudo em 1 hora. Então eu estou fazendo um supletivo aqui para gerar para vocês as dúvidas e fazer um merchan para vocês olharem meus vídeos lá do Assumir Agora, dos 100 dias de gestão no YouTube, para poder atualizar tudo. São gratuitos, por sinal, já levantando, gratuito, está no YouTube, o meu canal, para que vocês possam assistir. Bom, o outro pilar que eu gostaria de falar para vocês é o marketing. O marketing precisa de um marketing institucional. Uma papelaria, e hoje eu vejo muito em uma estrutura mais antiga. Hoje, no quinto tabelionato de notas, é um tabelionato que vem de 61. Então, você vê a pessoa chegando com uma escritura antiga, que ela quer uma certidão, mas ela está numa capa de processo do Dr. Arnaldo Maciel da década de 70. Ela ainda tem aquela capa guardada, aquela papelaria, e aquilo é o branding que ele, na época dele, fez isso. Então, lembre-se que o que vocês estão fazendo hoje, vocês estão perpetuando para o futuro. Outro ponto que é interessante, RH. RH é recursos humanos. Gente, nós temos clientes internos e temos clientes externos.
Os clientes externos é o que a gente atende no balcão e o cliente interno é o que a gente trata dentro de casa, por dentro do balcão. E também temos a competência de TI. TI, hoje a gente tem a parte do provimento 213, muita gente acredita, claro que gera um nível de custo, mas também a gente pode catapultar muitas coisas dentro da serventia a partir dos aprendizados de governança que tem na parte de TI. E tudo isso a gente precisa compreender para ter isso como investimento e não ter somente custo. Então, essas são as 7 competências que eu gosto de dividir a gestão e a gestão de qualquer negócio. Dentre eles também passa o cartório, e eram os pontos que eu uso como cerne dentro da minha estrutura dos pilares de gestão, e eu quero detalhar todos com vocês hoje. E aí, o primeiro ponto, que nenhum de vocês é especialista em gestão. Vocês podem estar treinando, tentando melhorar, tentando mudar, tentando conseguir conduzir um nível de gestão. Mas vocês não são gestores natos. Vocês vieram para a área jurídica. É diferente. E aí eu peço para que todos vocês se tornem um nexialista. O que seria um nexialista? Esse livro especificamente é uma missão interplanetária. Ele é da década de 50, ele desde 29, basicamente é um livro de ficção onde tinha uma nave que ia viajando no espaço e dentro dessa nave tinha um especialista de cada área. Então tinha um físico com doutorado, aí tinha um químico, tinha um matemático, tinha um médico, tinha um engenheiro, tinham todas as especialidades. Mas tinha o Elliot Grosvenor, que era um nexialista. O que ele era? Nada. Mas, especificamente, mas beleza, ele não era nada, o que ele fazia? Ele trazia o senso comum. Ele fazia as perguntas. Muito mais do que você ser demasiadamente especialista em alguma coisa, você tem que começar a gerar os questionamentos. E isso é o que o nexialista faz. Isso é um neologismo de uma palavra que ele usou nesse livro, tá? Dessa coleção Ergonauta. Ela é até relativamente antiga, mas dentro da gestão a gente fala muito disso. E principalmente, aí já fazendo um contraponto da aula da semana passada, que eu entrei muito dentro do nível de tecnologia, de IA, eu quero que vocês tragam para cá um nível de nexialismo para fazer uma pergunta sobre por que isso? Por que nós precisamos ter a economia? O que a gente mais passa a vida estudando é uma otimização com restrição. E às vezes, não sei quantos eu tenho aqui que são colaboradores ou que trabalham dentro da estrutura, a primeira coisa é chegar para o titular não, nós precisamos de mais pessoas, nós precisamos de mais impressoras, nós precisamos de mais espaço, nós precisamos de mais livros. Nenhuma empresa funciona assim. Por que cartório tem que funcionar? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é uma boa pergunta. Para que especificamente isso? Eu tenho que pegar todos os meus livros e digitalizá-los todos. Ótimo. Então quantos livros nós temos? Quantas páginas nós temos? Qual é o nosso prazo médio para digitalização? A partir do momento que você sabe isso, você sabe quanto tempo você necessita, quanto de equipamento você precisa, para que você consiga fazer um plano estratégico em meia folha de papel. Você não tem que sofrer com aquilo. Então, se um livro de 200 páginas eu demoro meia hora para escanear, uma pessoa consegue fazer isso 16 livros por dia. Em 10 dias, eles conseguem fazer 160 livros. Em 100 dias, conseguem 1.600 livros. Qual que é o tamanho do seu acervo? Qual que é o formato? Roberto, pode dar fadiga, pode dar férias. Beleza, mas não é um livro. Mas também você tem que entender que o dimensionamento que você tem, você também não vai ter 15 mil livros. E isso é muito importante para você começar a ter uma ideia de cronograma. Então, muito que eu peço para vocês, para ser bons gestores, é ser um nexialista. É saber fazer a pergunta. No gerencial, a gente precisa ter o leme do negócio. Se tudo é prioridade, gente, nada é estratégia. Se tudo é incêndio, se tudo está pegando fogo, cara, nada é estratégia. Você é bombeiro. Então, o primeiro ponto que vocês têm que desenvolver como um bom nexialista, como futuros gestores que serão, uma reunião de check-in no início da semana e uma reunião de check-out no final de semana. A reunião de check-in, não importa o incêndio que acontecer,
eu preciso de tantos livros escaneados, eu preciso de tantos protocolos determinados. E aí uma pergunta que eu faço no gerencial, vocês terem 500 protocolos abertos é um problema? Vocês acham que é um problema? Eu vi muita gente balançando a cabeça. Mas eu falo para vocês, depende. Se vocês têm 1.000 processos entrando e tem 500 em aberto, não é o fim do mundo. Agora, se vocês têm 30 processos abertos e abre um processo daquele por dia, opa, alguma coisa está errada. Então, o que mais importa não é a quantidade de processos que você tem. Muita gente acaba olhando esse procedimento. Você tem que olhar quantos processos tem de input e quantos processos tem de output, para que você entenda dentro de um mar de processos se está entrando mais processo ou se está saindo mais processo. Esses são os pontos que você tem que olhar. E muito disso você vai conseguir conduzir numa reunião de check-in e check-out. Então, segunda-feira, primeira hora, olha, nós tivemos aqui, nós estamos com tantos processos abertos, nós temos tantos registros, tantas incorporações, tanto disso, daquilo. E aí o check-in vocês podem estratificar das 7 competências, tá? Então, chegar no check-in, na área de TI, ó, está marcado essa semana o cara para olhar o sistema, está marcado para olhar o ar-condicionado. A gente está aqui na área de logística, nós estamos com tanto de papel de segurança, nós estamos com tanto de selo no sistema. Tem os pontos de check-in. E os pontos de check-in, eu chego no grau de detalhe de saber quantos pacotes de pó de café ou de filtro que eu tenho no cartório. E isso é o tipo de definição que eu tenho na segunda-feira. E, gente, não acha que isso é só para o cartório. A Eva está aqui, não me deixa mentir. Eu tenho o nível de check-in para saber quantas pastas de dente ou desodorantes eu tenho na minha casa dentro da estrutura, porque o carregador de celular, eu tenho um carregador que fica na minha mochila, um que fica no apartamento em Goiânia, um que fica em Brasília, um que fica aqui, um que fica no cartório. Por quê? Eu não posso ficar sem a energia no celular, então eu já tenho isso. Eu tenho os pontos. Isso é logística. E a partir do momento que você tem logística, você não começa a apagar incêndio e você libera a banda mental daquilo. Check-in, check-out, gente, é o caminho para você desenvolver a área gerencial. E isso, na aula, eu começo a botar lá. Depois, se vocês quiserem, me chama, fica à vontade, a gente começa a abrir ou diminuir esse check-in, check-out para vocês conseguirem desenvolver. Outro detalhe, não adianta a gente falar em 50 pontos com a equipe, tá? Falcone, o Deming tem um posicionamento, o Falcone ele usa um que eu acho muito interessante, que ele fala que a pessoa consegue acompanhar até 4 indicadores. Então você tem que escolher muito bem os indicadores que ele vai acompanhar. Porque senão ele começa a abrir demais e aí ele se perde no ruído e acaba não sendo efetivo. Tá? Bom, na parte da questão financeira, que é o eletrocardiograma nosso. Nós temos um volume muito grande no cartório de fluxo de caixa. Só que o fluxo de caixa é derivado também de muitas obrigações acessórias. Então, o primeiro ponto que eu acho que vocês têm que trazer para dentro de casa é a regra dos 2 bolsos. Você tem um CPF institucional e um CPF pessoal. E esses 2 CPFs, eles precisam estar muito bem divididos. Então, você precisa de um nível de gestão, às vezes você pode ter um nível até de contas bancárias separadas, mas a ideia de ter 2 bolsos é muito importante, porque se existe uma dualidade, como você não tem o instrumento da empresa, então você tem uma dualidade entre um CPF pessoal e um CPF institucional. Então esses 2 pontos são muito interessantes dentro do pilar de finanças e tudo vai estratificando em cima disso, tá, pessoal? Toda a parte financeira que eu vou conduzindo fala muito dessa questão. Roberto, eu não consigo me controlar, não consigo desenhar, eu não consigo saber. Ok, gente. Então comece a desenhar um DRE gerencial diário. Ah, eu tenho aqui um aluguel de R$ 2.500. Eu tenho um aluguel de R$ 100 por dia. Se eu tenho lá 26 dias, 22 dias no mês, eu tenho um aluguel de cento e poucos reais por dia. Então eu consigo começar a desenhar um DRE. Ah, eu tenho uma folha de pagamento, um provisionamento de 13º de férias de X. Eu tenho um volume por dia de custo de mão de obra. Ah, eu tenho um sistema que me custa R$ 3.000 por mês. Eu tenho um custo de X por dia nesse sistema. E aí você começa a dar uma visibilidade para você, para compreensão e você começar a se alinhar. Principalmente para começar a fazer projetos do seu CPF pessoal e do seu CPF institucional. Esse pilar financeiro é muito importante trazer para vocês.
Na área comercial, gente, comercial é a execução de loja perfeita. Então a gente precisa desenhar a experiência perfeita. A gente precisa estar alinhado com o provimento para a pessoa conseguir entrar como cadeirante. Ela tem que conseguir acessar toda a estrutura do que a gente chama de pátio ou do salão, para que ela consiga pegar a senha. Nós precisamos dar o conforto ali de um ar-condicionado. A gente precisa dar um conforto de uma água filtrada ou uma água mineral. Quem pode, deixa uma garrafa de café. E principalmente comercialmente, gente, eu falo da regra dos 3 metros. Além da execução da loja perfeita, ninguém até 3 metros não pode olhar no seu olho e se dar bom dia. O que mata dentro de um cartório é a pessoa estar com o olho abaixado, mexendo no celular ou mexendo no computador e ela não levanta o olho para dar bom dia para a pessoa que entra. A pessoa está entrando num ambiente estranho, ela não conhece, ela não compreende aquilo. E aí ela não tem uma oportunidade para chegar. Alguém minimamente não gera um nível de empatia. A partir do momento que você levanta o rosto, olha para a pessoa e dá bom dia, aí a pessoa já chega e fala assim: ah, não, mas não, tudo bem, por favor, pode ele pegar a senha, pode conduzir aqui, pode abrir o protocolo assim. Minimamente você já dá um nível de conforto, você despressuriza. Isso é comercial, tá? Isso é um comercial receptivo e esse é um ponto que eu gostaria de deixar com vocês. Na parte de logística, o que é muito importante? 5S é uma técnica japonesa para você começar a fazer a organização. Não sei se alguém aqui que é de cartório gosta de papel, né? Não sei se é só minha esposa ou se todo mundo de cartório gosta de um papel, mas minimamente você não tem que revisitar todos os papéis que pelo provimento você pode descartar. Então, o que acontece? Você não precisa saber que o papel que você tem um ano para descartar, que agora a gente está em agosto 26, você pode descartar o de julho 25. Descarta todos os papéis de 2024. Aquele papel que está categorizado, separa todos de 2024 ali. Deu a virada 1º de janeiro de 2026, você pode ter certeza que até 31 de dezembro de 24, que estava ali naquela pilha, você vai poder descartar. E aí você já está fechado o que é o volume que você pode descartar. Então, em vez de entrar muito na minúcia e perder tempo em cima disso, começa a separar blocos anuais do que você pode fazer. E aí você já vai ter muito a ideia do que você pode desenvolver. Muito da estrutura de Kanban com cores é interessante. Usar a cor do que você pode descartar em um ano, a cor que você pode descartar em 3 anos. Gente, a cor não precisa ser nada maravilhoso. Pode ser uma caixa de papelão que você vai escrever com canetão da cor que você sabe que você pode descartar. Ou você vai pegar uma tinta guache e vai pintar. E a gente vai falar isso agora mesmo. E porque, principalmente, vocês precisam ter uma regra de ouro dentro do cartório, que é a busca em menos de 1 minuto. Vocês precisam, em 1 minuto, saber onde está alguma coisa. Isso, Roberto, eu não consigo. Ok. Quanto tempo você consegue? 30 minutos. Então, semana que vem você vai conseguir em 25 minutos. Na outra semana você vai conseguir em 20 minutos. Mas em um ano você vai ter que conseguir dentro do seu cartório em 1 minuto. E aí lembra a primeira frase que eu falei. O que não é medido não pode ser melhorado. Então você tem que medir. Se você não consegue chegar ao encontro de uma certidão em um livro dentro do acervo em um determinado momento, você tem que melhorar o layout. Você tem que melhorar a indexação. Você precisa melhorar a estrutura. E a estrutura, gente, voltando de novo com cores. Algumas pessoas que eu já falei já ouviu. Ah, eu tenho uma caixa, eu tenho os livros num arquivo morto. Eu tenho as caixas de arquivo morto. Aquela caixa inteira eu escaneei ela, eu já digitalizei, ela está no meu acervo digital, eu vou pegar uma etiqueta amarela e vou colocar lá e vou saber, essa caixa aqui ela está 100% digitalizada. Eu não preciso retornar nela. Você tem que fazer alguns exemplos visuais em algo que toda a equipe está envolvida, porque aí a pessoa vai saber. Esses são alguns pontos logísticos que eu queria trazer para vocês. E dentro do marketing? Marketing, gente, é gestão ativa dos canais digitais. Google Meu Negócio, um Instagram, a aula de atendimento que eu estou dando agora, atendimento de excelência, que eu falo omnichannel, do latim é o todo, omni é todo. Então, todos os canais têm que estar integrados. Porque o cliente ele não sabe o WhatsApp do cartório, o e-mail do cartório, o balcão do cartório, ele sabe o cartório.
E se ele sabe o cartório, ele precisa compreender uma gestão total em relação a isso. Então, a parte do marketing é muito da questão informacional dentro de uma estrutura de um canal uniformizado das informações, e aí vai em linha do que a gente falou na aula passada sobre a questão de IA, a necessidade de colocar um conteúdo de qualidade na internet, porque as IAs estão consumindo isso. E a partir do momento que as IAs estão consumindo isso, elas vão começar a influenciar a opinião das pessoas. Para isso acontecer, a gente precisa estar colocando informação de qualidade. Todos nós temos que colocar um grãozinho para a gente colocar informação de qualidade. E silêncio, pessoal, gera desconfiança. A partir do momento que a gente tem silêncio na internet, a gente está gerando desconfiança. Porque tem pessoas mais barulhentas. Então, com isso, nós temos que conduzir um marketing estruturado para o cartório. Na área de recursos humanos, então a gente tem que fazer alocação de talentos por perfil comportamental. É imprescindível a visão do DISC, se ele é dominante, se é influente, se ele é estável, se ele é conforme. Nós precisamos saber os 4 perfis. Não adianta você pensar que um cartório pode ter só um perfil. Se você tiver um cartório com todo mundo de estabilidade, vai ser uma paz, mas não vai andar nada. Se você colocar um cartório com todo mundo dominante, você esconde as tesouras porque vai virar uma loucura, vai virar um incêndio dentro do cartório. Não tem como você conseguir ter todos de um perfil. Claro que quando você vai olhar a equipe, ela vai desenvolvendo. É muito comum para uma área como cartório, como tem muita estrutura processual, estar mais alinhada à estabilidade e conformidade. Mas você não pode deixar de ter perfis dominantes e influentes. E isso tudo você precisa compreender, principalmente até para falar com o cliente. O cliente ele consegue se adequar a falar com pessoas que estão alinhadas com ele. E não se preocupe, gente. Todos nós temos predominantemente 1 ou 2 perfis, mas todos nós temos os 4 perfis. Quando você faz análise dentro do DISC, nós temos os 4 perfis. E aí a gente tem que adequar, por quê? Para uma equipe ser boa, 1 mais 1 tem que ser 3. Como que a gente consegue potencializar com o recurso humano? E como que a gente consegue potencializar com o recurso humano? Quando a gente começa a mapear, tá? E meritocracia por salário de entrega. Esse é um ponto muito sensível que muito se tem problemas em equipes de alta performance e vocês às vezes herdam uma equipe e têm dificuldade em relação a isso. Meritocracia está muito mais vinculada à entrega, pessoal. Não é temporalidade. É um ponto sensível, é um ponto difícil, mas é um ponto que tem que ser visto. Por quê? Uma pessoa que chega, que tem 1 ano de cartório, e ela entende que se ela entregar muito, ela vai conseguir crescer, faz com que ela queira entregar. Agora, uma pessoa que entra numa equipe, que ela entende que ela ganha menos, porque uma pessoa está lá há mais tempo, ela sabe que ela não tem para onde evoluir. E a única coisa que ela tem é temporalidade. Aí, qual é a preocupação dela para ter uma entrega de excelência? Então, meritocracia nesse ponto é algo muito importante, é um dos pilares mais importantes para você conseguir desenvolver e é o motor do cartório. Tá? E como eu gosto muito sempre de ter um entregável, o Daniel Pink, ele é sensacional, ele tem um livro chamado Driving. Esse livro dele, Motivação 3.0, é muito interessante. E aí, algo que, se a gente já aprofundou em conversa de gestão com alguns de vocês, eu já tive, é dinheiro, gente. Questões pecuniárias são fatores insatisfacientes. Tem estudos, tem papers disso em relação ao Maslow. Porque se atinge um ponto de saturação. A pessoa, às vezes, ela pode estar com um salário muito bom, só que a condição está insalubre, ela não está sendo valorizada, ela não está se desenvolvendo, ela não percebe onde ela pode ter o potencial. E o Daniel Pink, ele trabalha muito em cima disso, nesse livro Motivação 3.0, que é sensacional, e ele fala de 3 pontos que, de fato, desenvolvem a motivação, que é a autonomia, que é o desejo de autodireção. Então, muito do que você tem que fazer, principalmente na área de cartório, é você conseguir conduzir a pessoa para que ela consiga melhorar. Você tem um playbook, você tem uma estrutura para ela conseguir se desenvolver. A maestria, que é o ímpeto do aperfeiçoamento. Então, eu não esqueço, por exemplo,
uma colaboradora que eu falei, olha, você tem que fazer uma procuração em X minutos. Você tem que minutar isso em X minutos. Aí ela, não, mas isso é impossível. Eu falei, não, isso é possível. Você vai ter que pedir para essa pessoa, antes de trazer para você, ter feito a qualificação, todas as informações têm que estar no sistema, todas as informações têm que estar escaneadas da forma correta, você tem que conseguir receber isso, você tem que olhar para você conseguir minutar isso nesse período. E aí, um dia do nada, num sábado, ela pá, me manda mensagem no grupo, falando: chefe, consegui aqui. Isso é perceber que a pessoa consegue chegar na maestria. E esse é o ponto onde você tem que conseguir desenvolver sua equipe. E outro ponto primordial que nós temos de sobra em cartório é propósito. Oi, alguém falou alguma coisa? Ah, tranquilo. Bom, é propósito. É a busca de um objetivo maior. A partir do momento que a pessoa pega e registra um imóvel, às vezes é o primeiro imóvel da vida dela. A partir do momento que a pessoa assina uma escritura, às vezes é o primeiro momento que ela teve daquilo. A partir do momento que a pessoa protocola o proclama de um casamento, ela está começando a construir uma família. E esse propósito tem que estar enraizado e você tem que passar para a sua equipe. E a partir do momento que você desenvolve a sua equipe, você vai conseguir motivá-la em relação a isso. Esse livro é uma deixa que eu gostaria de deixar com vocês, maravilhoso, vale a leitura. Na parte de TI, TI, pessoal, é o escudo. Então a gente falou que tem vários tipos de para conseguir gerar um cartório, mas TI potencializa. Mas lembre-se que sistema é um potencializador de fluxo. Se a gente tem um fluxo ineficaz, nós temos um sistema ineficaz. Então nós precisamos melhorar nosso fluxo de forma analógica e vai desenvolvendo e melhorando com TI. Infraestrutura, proteção contra sequestro de dados é um ponto pertinente, que é basicamente 80% da estrutura do 213. Tá? A preocupação nossa com a proteção de dados é um dos principais pontos do pilar de TI. Redundância é a palavra-chave. Então, nós vamos ter aqui 3 backups. A gente vai ter um backup do sistema, a gente vai ter um backup no nuvem privada, a gente vai gerar um backup do nosso servidor numa gaveta de HD. Por exemplo, a equipe nossa em Sergipe, aqui a gente já conseguiu jogar para 100% online. Já gera uma VPS com redundância em outra VPS, mas tudo online. Em Sergipe era servidor físico. Nós tínhamos protocolo que uma pessoa, caso pegasse fogo no cartório, a única obrigação daquela pessoa, ela sabia que ela teria que desligar o USB, ela pegar a gaveta do HD e ela sair da estrutura física do cartório com aquele HD. Era a única obrigação que ela tinha. Ela não tinha a obrigatoriedade para resolver a questão do incêndio. Ela tinha a obrigatoriedade de salvar os dados. Por quê? De acordo com o plano de continuidade do cartório. Que aí depois veio para o 213, mas isso a gente já tinha até anteriormente a isso. Então, esse ponto é interessante. Outro ponto dentro de TI que vocês têm que começar a focar e provocar é rastreabilidade total e auditoria de rota. Pessoal, você tem que saber quem fez o que e quando. Ah, Roberto, você quer vigiar? Não, eu quero rastrear. Tanto que a minha equipe sabe que eu não sou dos mais simpáticos, a pessoa vem me contar uma história da equipe, eu falo assim, qual que é o protocolo? Ah, não, mas qual é o protocolo? Ah, não, qual é o protocolo? A minha pergunta sempre é, qual é o protocolo? A partir do momento, qual é o protocolo? Aí, da mesma forma, o cliente senta na minha frente, ele sempre fala assim, ah, mas uma... Aí eu, não, qual que é seu nome? Aí, não, qual é o nome que está na matrícula? Aí a gente começa, que todas as vezes que eu fizer uma anamnese com o cliente, eu pergunto das pessoas, das relações e depois dos bens. Porque a partir do momento que eu tenho a solução das pessoas e das relações, pode ser um apartamento, uma fazenda, um chevette ou 50 lotes. Essa solução vai ser a mesma para todos. Então eu preciso entender das pessoas, das relações, para depois entender dos bens. Então eu sempre sigo um protocolo em relação a isso. E sugiro a todos vocês desenvolver esse hábito com a equipe de vocês. Bom, esteira de produção, eu já estou antecipando. Eu fico falando de gestão, gente, eu fico animado, tá? Estou olhando aqui, ó, já falei aqui meia hora. Eu, por mim, eu falo aqui mais umas 6 horas com vocês sobre gestão, fico aqui falando tranquilo. Então, a esteira de produção, pessoal, vocês têm que pensar em 2 esteiras.
que eu sempre gosto de desenhar dessa forma, que é a esteira de balcão alinhado com a divisão da esteira de produção. Então a esteira de balcão ela tem que arredondar a bola. E a esteira de produção é a que vai chutar para o gol, é a que vai selar, é a que vai finalizar. É muito raro, eu acho que pelo menos no Notas, tirando reconhecimento de firma, nem reconhecimento de firma, né? Mas assim, não tem nenhum ato que passe somente por uma pessoa. Então existe uma redundância disso. Então existe uma esteira de balcão para recepcionar. Essa esteira de balcão, quando ela recepciona, ela tem que mandar a bola muito arredondada para a esteira de produção. Porque senão você acaba se perdendo nisso. E aí a quantificação, aí não sei se vocês lembram quando eu falei sobre 500 processos abertos era um problema ou não, é justamente a dualidade entre a esteira de produção e a esteira de balcão. Se a esteira de balcão entra muito bem e a esteira de produção está atolada, tem que rever o fluxo. Ou às vezes tem que melhorar o dimensionamento. Se a esteira de balcão está lotada e a esteira de produção não está dando vazão, você tem que olhar. Ou a esteira de balcão está atolada, mas a esteira de produção está ociosa, ela já está conseguindo evoluir isso. Peraí, então a gente tem que aumentar a esteira de balcão, a gente tem que aumentar, às vezes, a captação, a gente tem que começar a desenvolver melhor o marketing, a gente tem que desenvolver melhor como recepcionar o cliente. Então, quando você começa a analisar a esteira de balcão e a esteira de produção, você começa a compreender o termômetro dentro do seu cartório. E aí, não, Roberto, isso tudo é muito complexo, isso é muito difícil, tem que ser muito especialista. E aí eu quero trazer um case estudado em Harvard já dos Dabawalas, de Mumbai. Não sei se vocês já ouviram falar dos Dabawalas, vocês já conhecem essa história. Dabawalas são marmiteiros. Eles conseguiram pela Forbes na década de 90 o que eles chamam de Six Sigma, que é 99,9999% de efetividade. O que os Dabawalas fazem, gente? Eles pegam na cidade, Mumbai é quase o tamanho de São Paulo, e por hábito, na religião hindu, 70% da população é hindu na Índia, se tem por hábito a esposa fazer a comida do marido. E aí ele tem que trabalhar. E aí, o que os marmiteiros fazem? Eles têm uma cooperativa que eles passam nas casas das pessoas, pegam as marmitas com comidas, levam até onde os esposos trabalham, entregam a marmita e passam no final do dia recolhendo a marmita e leva de novo. Com 99,9999% de assertividade. Eles têm um nível de erro de 1 a cada 56 milhões. Quando eles fizeram essa análise na década de 90, a taxa de analfabetismo era de 85%. Os marmiteiros eram 85% analfabetos ou analfabetos funcionais, esses outros 15%. Hoje tem sistema, hoje está mais estruturado. Mas muito do que eles usavam eram símbolos e cores. E eles conseguiam entregar 200 mil marmitas dia, 200 mil marmitas dia com 99,9999% de acerto. Com 85% da equipe analfabeta. E é o quanto que a gente não pode melhorar a nossa estrutura quando a gente vê algo dessa forma. Então, tudo que se passa dentro de um cartório para resolver está muito alinhado à logística. Ah, Roberto, mas o que eles usavam muito? Muito que eles usam é Kanban. Estrutura de cores com estruturas de esteira. E aí eles sabem que o volume que eles têm que colocar, de amarelo que para em uma central, que para em uma estação de trem que tem que ser desenvolvido, aqueles amarelo com azul tem que ir para um setor, tem que ir para um bairro, e eles vão estratificando. Esses pontos acabaram sendo um subterfúgio para fugir da barreira da alfabetização. Esse é um case que eu gosto de trazer para vocês. Um trabalho que eu gosto muito de desenvolver e sugiro a vocês fazerem na check-in, principalmente mensal, é o ritual do pior protocolo. Uma vez por mês, eu acho que o titular tem que sentar com a equipe e compreender qual que foi o pior protocolo do mês. Qual foi o mais difícil, o mais complexo, o que deu mais problema. E iniciar a conversa falando, o pior protocolo do mês não é culpa de ninguém.
é culpa do cartório. Porque no final do dia, gente, o pior protocolo do mês é do cartório X, não é do colaborador A ou do colaborador B. Esse é um problema de equipe. E muito que eu falo com a equipe é: se você tem um problema e fica para você, o problema é seu. Agora, se você tem um problema e falou comigo, o problema é nosso. Agora, você escolhe se quer um problema para você ou um problema nosso. Esse é um ponto que a gente tem que olhar. Então, o ritual do pior protocolo do mês, pessoal, é um exercício muito bom para você conseguir desenvolver. Na hora que você fizer isso, você vai ver a equipe começar a compreender. Outro ponto, até o Vinícius acabou de aparecer aqui na tela, bom que eu já lembrei de algo que eu falei para ele. Quando você está conversando com a equipe, todo problema que trouxer, ele tem que trazer a solução. Não julgue, não se preocupe, não preocupe com restrição orçamentária, de tempo, de time, de nada, mas escute. Porque a pessoa tem que trazer um problema e ela tem que trazer uma solução. Porque o cartório tem que andar sozinho. A obrigação do titular é fazer o cartório acelerar. É diferente. Vocês não têm que fazer um cartório andar. O cartório tem que andar com a equipe. O titular tem que fazer o cartório acelerar. E esse ponto passa por todo esse fluxo do check-in, do check-out, do ritual do pior protocolo e do desenvolvimento dos pilares. Eu gosto muito dessa estrutura da Toyota, uma metodologia que chama dos 5 porquês. Ah, Alberto, mas funciona para cartório? Eu trouxe os 5 porquês aqui para vocês olharem. Então, um problema. Uma escritura pública com erro de nome em uma das partes. Mas por que aconteceu isso? Porque o dado foi digitado errado no sistema do cartório. E por que o funcionário fez isso? Porque o funcionário leu um número, um nome legível na cópia do documento enviado por e-mail. Mas por quê? Ah, porque o documento era uma foto com baixa resolução e não estava de acordo com o padrão do CNJ. Ah, mas por quê? Ah, porque ele aproveitou uma foto de celular do cliente. Ah, mas por quê? Ah, o cartório não tem um padrão formal de checagem na qualidade do documento digital recebido antes da digitalização. Essa é a causa raiz. A causa raiz não é o erro na escritura. A causa raiz é porque não existe um POP para recebimento do documento para acompanhar uma escritura. Esse é o ponto que você tem que olhar, a questão da causa raiz. Então, os 5 porquês, gente, não precisa necessariamente 5. Pode ser até 5. A premissa na parte de qualidade de gestão, eles falam, sistema Toyota, ele fala que em até 5 porquês você chega na causa raiz. Então, achem a causa raiz para que vocês desprendam a energia de vocês, não para a solução de problemas, mas para trazer atos corretivos. Não faça a correção de um problema. Faça um ato corretivo para ele não perpetuar. Essa regra, peak-end, é uma regra do Daniel Kahneman. Daniel Kahneman, ele é psicólogo e ganhou um Nobel de Economia. Talvez vocês conhecem pelo livro Rápido e Devagar. É um livro que ele escreveu, sensacional. E ele tem a regra do peak-end, que fala que as pessoas não avaliam as experiências pela média. Normalmente a gente fica acostumado demais a olhar a média de protocolo, tempo, etc, etc. Mas as pessoas medem pelo pico emocional e pela forma que elas terminam. Então, qual é o maior ponto de felicidade ou de estresse que ela teve? Então, o pior protocolo do mês ajuda muito nisso. E como é que ela finalizou? Então, o erro técnico do balcão, que ele é corrigido com acolhimento e agilidade, pode fidelizar o cliente muito mais do que um processo free sem atrito. Então, às vezes, você tira 100% do atrito. Ah, o processo é ótimo, mas ele é morno todo dia. Agora não, é um advogado. O advogado, na hora que ele apresenta um OAB, você começa a tratar ele como doutor, ele já vê um nível de liturgia. Às vezes você está naquela velocidade do balcão, a pessoa, não, eu sou advogado. Oi, doutor. Às vezes ele pode chegar e falar pessoalmente para você, não precisa me chamar de doutor, pode me chamar pelo nome, tá ótimo. Ok, mas ele chegou com o cliente e virou doutor de novo. Mesmo que ele me dê a liberdade para falar pelo primeiro nome com ele, chegou o cliente, eu retomo a liturgia para falar, ô doutor, como é que tá o senhor, tudo bem? Por quê? Ele precisa se sentir bem ali. Da mesma forma, tem vários advogados que já chegaram e falaram assim, doutor, eu não tenho ideia, minha área é contenciosa, eu não tenho ideia como é que eu faço um testamento. Falou, doutor, entra aqui com o requerimento, tá aqui o modelo, pode entrar aqui, eu vou colocar o OAB do senhor, eu vou mandar o documento, vou tirar todas as dúvidas do senhor,
tudo que o cliente entrar aqui dentro, elogiar da minuta, eu vou falar que foi ideia do senhor. Não preocupa. Por quê? Ele está ali, ele é a estrela da noite. E a gente está fazendo um serviço. Como cartório, a gente está fazendo um serviço. E aí é onde você vai criar o pico emocional nele. E da forma que ele termina é o que ele vai lembrar. Esses são 2 pontos que são interessantes da gente lembrar. E aí eu trago mais uma frase para vocês que gestão é muito importante. Porque gestão, gente, é ingrato. Todo dia você faz, todo dia você quer desenvolver, nunca está satisfeito. Você sempre fala assim, eu preciso melhorar mais alguma coisa. Então lembre-se que excelência é um hábito, não é um ato. Não existe um ato de excelência, existe um hábito de excelência. E um hábito de excelência não é formatado ou forjado todos os dias com você recebendo elogio todos os dias. Excelência é aquele hábito que você faz pelo prazer de todo dia fazer bem. E cada dia melhorando mais. Cada dia 1%. Não é um tapinha nas costas que você espera. O que você espera é, amanhã eu estou melhor. Não, mas hoje está muito bom. Não, porque você não viu amanhã ainda. Porque amanhã vai estar melhor. Aí amanhã, não, e amanhã? E depois da manhã? Melhor ainda. Excelência é um hábito. Então, muito do que eu passei para vocês até aqui, gente, hoje, é a síntese do que eu falo dos primeiros 100 dias. Você, como gestor em uma empresa, você é medido pelo que você faz nos primeiros 100 dias. Por isso que é uma métrica americana que se usa muito. Ah, os primeiros 100 dias do governo, os primeiros 100 dias de um presidente, os primeiros 100 dias de um diretor. E é muito desse ponto que eu gosto de falar, os primeiros 100 dias do cartório. Você não vai construir excelência. Você vai apenas remover o que impede a excelência de acontecer. Em 100 dias não vai ser um cartório de excelência, mas você vai começar a tirar as barreiras. Você vai tirar as pedras do caminho. Você vai pavimentar a estrada de excelência do que você vai desenvolver dali para frente. Mas como é que a gente vai manter essa engrenagem rodando de forma consistente, sem sugar toda a energia vital do titular? E aí volta na primeira pergunta. Vocês estão energizados, vocês estão animados, amanhã tá chega no cartório e começa trocentas demandas. E aí deu 6 horas da tarde, você fala, cara, não dou conta mais. E aí eu quero trazer para vocês um exemplo de performance. Mas, Roberto, carro, Fórmula 1, gente, eu tentei traduzir, não consegui, mas eu vou colocar para vocês aqui, tá? Mas depois eu mando o vídeo para vocês. That's faster than most people can sign their name. The choreographed teamwork is incredible to watch, but it doesn't happen by chance. Teams spend hundreds of hours training, and every action is planned to the last millisecond. Here's how F1 crews achieve these superhuman speeds during a pit stop. Welcome to Explained. Formula One pit stops can literally win or lose a race. Box now, box now, box. Stay out, stay out, stay out. It's gone from 67 seconds back in the 1950s. Only 4 crew members, including the driver, are allowed to work on the car. 2 seconds or less today. Crews consist of over 20 people, and advances in technology has made a huge difference. But unless every element comes together in synchronized harmony, these pit stops can get ugly. Bit of a problem? Fuel splashing? Levou uma ofendida. So how are Formula One teams hitting the mark time and time again? One word, practice. Formula One teams get in 1,000 to 1,200 practice pit stops each before a season starts, and they practice through weekends before the race. But what kind of training do they do? First of all, members of the pit crew are either mechanics or engineers in the wider garage, so technical knowledge is a must. Pit crew are picked from the most capable people and assigned specific roles. Once the lineup is fixed, it doesn't change. And in case someone is ill, there's always a reserve trained to step in for every position. Take a second to like the Fit First guys and subscribe. Secondly, physical fitness is also of utmost importance. It's not just the F1 drivers who need to be at peak fitness. F1 car tyres typically weigh 11.5 kilos each.
Combine that with their size, which is 18 inches, and suddenly maneuvering them in and out isn't so easy. Your guns are also underestimated. They rotate at 10,000 RPM and run at the 26 bar pressure. That's like a quarter of the pressure required to blitz a patio with a power washer. And given how fast it's used, it puts intense pressure on the operator's wrists and arms. So today, we've been challenging at Max Sutton. Bom, pessoal, vou mandar para vocês terminam de assistir, mas alguns pontos que eu queria trazer. Em 1950, um pit stop demorava 67 segundos. Hoje ele chega a ser menos de 2 segundos. Só que eles treinam de 1.000 a 1.200 paradas de pit stop antes de cada temporada. Tem 20 pessoas para a condução de um processo de 2 segundos. Essas 20 pessoas treinam e quem tem desenvolvimento da parte de ombro e costas é o que fica com pneu. Quem tem a curiosidade da velocidade, principalmente de antebraço, ela que vai ser a que vai fazer a torção e vai tirar e colocar o pneu na maior velocidade possível. Mas, Roberto, o que você trouxe de Fórmula 1 em relação a cartório? E aí eu queria trazer para vocês um outro ponto aqui. Não sei se vocês já ouviram falar do Great Ormond Hospital. É um hospital infantil, o maior hospital infantil de Londres. Eles atendem cerca de 76 mil crianças por ano e fazem mais de 250 mil internações e consultas. O Great Ormond Hospital é o que faz as maiores operações cardíacas infantis e pediátricas da Grã-Bretanha. Só que ele tinha um problema gigantesco. Ele tinha um altíssimo nível de sucesso, só que na hora da transferência do centro cirúrgico para a UTI, eles tinham um alto nível de mortalidade. E eles não sabiam mais o que fazer. No final da década de 90, o cara estava estafado, eram 2 médicos, eles tinham acabado de perder 2 crianças recém-nascidas de 25 semanas, que eles fizeram uma operação de quase 6 horas, salvaram a criança, só que elas morreram na hora que ela foi para a UTI. E aí eles chegaram acabados, falaram assim, cara, vamos tomar uma cerveja? E eles sentaram no sofá para tomar uma cerveja, e aí eles começaram a assistir uma corrida de Fórmula 1. E viram o pit stop. Chegaram na segunda-feira e falaram assim, gente, vamos chamar uma equipe da Fórmula 1 para poder visualizar o nosso processo? E aí os médicos, cara, é a ideia mais estúpida que a gente podia escutar. Como é que você me fala um negócio desse? Não tá, mas a gente vai demorar talvez 1 ano para explicar para eles como é que funciona o nosso processo. Eles não conseguem compreender. Aí ele falou assim, nós não podemos mais perder vidas. Eu não tenho outra solução. Pode ser a mais idiota possível, mas eu prefiro tentar. Pelo menos eu quero acreditar que eu tentei tudo. E aí eles chamaram a equipe da Ferrari. Essa história é verdadeira, tá, gente? Eles chamaram a equipe da Ferrari e colocaram dentro do centro cirúrgico. Os caras assistiram 1 dia de cirurgia dentro do hospital. Aí eles saíram, uma equipe de 6 engenheiros, eles falaram assim, cara, o sistema de vocês é péssimo. Todo mundo gritando, um colocando a mão na frente do outro, vocês não têm fluxo, vocês não têm isso, vocês não têm... Ele não discutiu medicina, ele discutiu procedimento. E eles discutiram procedimento, a equipe da Ferrari refez o processo de transferência da cirurgia para a UTI, eles não mexeram na questão médica e reduziram em 55% a mortalidade de crianças. Num hospital que atendem 76 mil crianças por ano. Isso, gente, é uma referência na área de gestão. Então, não acredite que para cartório o exemplo tem que vir só de cartório. Você pode olhar outros meios, você pode olhar outros nichos e conseguir trazer as melhores práticas para o negócio de vocês. E aí o primeiro ponto que eu quero falar, que eu acho que é nos 5 pontos de um plano eficaz, que a gente discute na sapiência, o primeiro ponto é o abandono. Vocês não podem esquecer disso. Então, o que é urgente? É o primeiro ponto. São demandas que exigem foco imediato, com consequências claras, se não foram feitas agora. Ah, começou a vazar água, começou a pegar um princípio de incêndio. É urgente. O que é importante? Importantes são atividades que ajudam a alcançar objetivos maiores, mesmo que não tenham prazo para hoje. Então, toda digitalização, adequação a um provimento 213, adequação a um novo provimento,
uma alteração por conta do IBS, CBS. São questões importantes, mas não são urgentes. Então, faça uma matriz da atividade de vocês. Se é urgente e é importante, vocês têm que fazer. Se é urgente, mas não é importante, vocês vão delegar, gente. Se é importante e não é urgente, você vai agendar. Você precisa colocar um prazo para isso. Você precisa colocar isso na sua agenda. Agora, se não é importante, não é urgente, você vai eliminar. Quantas vezes vocês fazem uma matriz, essa chama uma matriz de Eisenhower? Quantas vezes vocês já fizeram uma matriz da atividade de vocês? Primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem amanhã das atividades de vocês. Separem uma hora, não precisa muita coisa, mas separa uma hora, seu dia por várias horas, por 8, 10, 12 horas. E aí você começa a considerar se é I de importante e U de urgente. Coloca se é I e U, se é só U, se é só I, ou se não é nem I nem U, se não é nem importante nem urgente. E aí você vai começar a perceber como que você vai começar a depurar seu tempo. E quando você depurar seu tempo, você vai conseguir objetivar coisas importantes que você tá negligenciando. Porque, gente, o que é mais barulhento é o urgente. E lembre-se que o urgente para vocês e o urgente, às vezes, para o seu colaborador é diferente. E, às vezes, para ele é o fim do mundo se acabou o Ribbon. E é uma solução que, às vezes, você, por R$ 30 você consegue manter um estoque mínimo ali e não ocupa seu tempo. Lembre-se que cada interrupção que você tem, você demora de 9 a 13 minutos para voltar. Existem estudos que acreditam que você perde 4 horas e meia a 5 horas e meia por dia por interrupções. E o que vocês fazem é um fogão a lenha. Você precisa de um tempo de depuração, você precisa de um tempo para adentrar em uma tese, para desenvolver alguma coisa. E você não pode ser interrompido. Principalmente que você tem muita coisa na cabeça. Para isso acontecer, você precisa de um tempo de ócio. E esse tempo de ócio é muito mais importante para que você consiga fazer coisas com mais impacto. Primeiro ponto é o abandono. E só vocês sabem o que vocês podem abandonar. E delegar é preciso. Então, como é que você vai conduzir o barco se não existe precisão? Então, a gente volta à dualidade. Eu gosto muito dessa frase que falava que navegar é preciso. E preciso não de necessário, mas de precisão. Então, delegar é preciso. Então, delegar é necessário, assim como ele pode ser preciso a partir do momento que você tem a técnica. E esse é o recado que eu gostaria de deixar para vocês nessa aula de hoje. Muito obrigado. Roberto, muito boa a sua explanação de hoje, muitas colocações importantes, 7 pilares da gestão gerencial, financeiro, comercial, logística, marketing, RH, TI. Você é medido pelo que faz nos primeiros 100 dias, não foi, Roberto? As 43 aulas que o Roberto já colocou na internet, contando dia a dia de começar um cartório. Muito interessante. São muitas ideias. Check-in, check-out no fim, no fim da semana. Como é que você começa a semana? Como é que você termina a semana? O que é que você fez? Os processos. Muita coisa, assim, separar o financeiro, né? O que é pessoal, do que é profissional. Tem muita coisa, Roberto. Algumas coisas que você falou também, eu também já tinha visto daquela de Eisenhower, de você definir o que é urgente, o que é importante, e saber o que adiar, o que fazer agora, como delegar, né? Então, assim, são coisas importantíssimas a gente trazer quando a gente está falando de gestão. Sim, vários tópicos aqui. Cuidado com as interrupções, né? Porque a gente é interrompido. E aí a gente também tem que proteger na hora que a gente está produzindo uma coisa importante para não parar. Tempo de ócio, super necessário. E abandono, aqui você concluiu aqui falando de abandono de algumas coisas que a gente não precisa continuar fazendo. Delegar é preciso, senão não tinha substituto, senão não tinha equipe, a gente fazia tudo sozinho. Então a gente tem que delegar, faz parte do nosso trabalho. Hoje aqui muita gente apareceu, Juliana Dias, Luna,
Marília, o filho dela, José, eu estou tão feliz hoje, muitos colegas aqui presentes, está incrível aqui, uma assistência maravilhosa. Com isso eu já, deixa eu ver aqui, Preceito, André Vilar. nosso presidente André Vilaverde, por favor, se manifeste aqui na nossa aula. E aí, Ana, como é que você está? Roberto, tudo bem? Diniz, Vinícius, Juliana, Eva, pelo menos que eu estou vendo aqui na tela, né? Que alegria poder assistir essa aula, hein, Roberto? Maravilhosa, uma aula extraordinária, né? Você, com essa sua capacidade de transformar conceitos difíceis de fácil entendimento pelas pessoas, né? Como você traz as paráfrases, como você faz essas digressões aí para que a gente consiga entender bem o que é muito necessário, né, Ana, para a nossa atividade. Nós somos da área jurídica e aí caímos de paraquedas para ter que fazer a gestão diária de todos os dias, né, de uma empresa complexa, com processos, com pessoas, e nós não temos a preparação para isso, na preparação na faculdade. E aí, Roberto, ainda bem que nós temos aí esses anjos da guarda que aparecem em nossas vidas aí. Eu fazer um testemunho particular aqui, Ana, eu participei de uma reunião aí do Sapiência, né, que é um grupo de estudo do Roberto, também tinha com o Vinícius, com o Cássio, e foi extraordinário, assim, aprendi muito, uma tarde, assim, maravilhosa, e hoje aprendi muito também, viu, Roberto? Parabéns, Roberto, e, novamente, parabéns, Ana, parabéns, Diniz, Josi, todo o pessoal aí, a Juliana, né, do Cartórios na Prática, que é um sucesso, onde eu vou, o pessoal já fala do Cartórios na Prática, a gente já está com todas as aulas completas, né? E aí já estamos recebendo já convites. Antes a gente saía atrás das pessoas para dar aula, agora já estamos recebendo convites para as pessoas ministrarem aulas no Cartório na Prática, o que é maravilhoso e representa aí o seu trabalho, viu, Ana? A sua dedicação, o seu empenho. E eu tenho certeza que é dessa maneira que a gente vai evoluir, né? Se cada um contribui com a sua parte, cada um contribui com um pouquinho, a nossa classe, a nossa atividade só tende a melhorar. Parabéns. Aproveitando também a fala de André Vilaverde, já comunicando para vocês que o nosso cronograma 2026 já está completo, né, de professores, todas as aulas já estão agendadas com todos os professores deste ano. Eu também convido vocês a participarem das ações da Noreg, mais uma vez aqui lembrando dessas ações. Quem puder, o selo de sustentabilidade é um programa da Noreg que está sendo trabalhado, vale a pena. Quem for participar do PQTA, quem não for, também vale a pena ter no seu cartório. Eu coloquei lá no meu quadro de avisos, eu acho que é mais uma certificação de qualidade do teu Claro. serviço. Então, vale a pena a gente pensar sobre isso. E não é difícil, não é difícil, é tranquilo de fazer e vale a pena. E os clientes olham, vocês pensam, eles entram no nosso cartório e olham os selos que a gente tem, o serviço que a gente. É exatamente sobre isso, né? A nossa aula hoje. Outra ação, a questão da solidariedade, do MacDia Feliz também, minha gente. Quem puder aderir também, faça essa adesão, participe. Com isso, eu agradeço as palavras do nosso presidente e já convido o nosso vice-presidente também para dar sua contribuição. Oi, Ana, obrigado aí por franquear a palavra. Que legal, que bacana, né? Primeiramente, eu faço minhas palavras do nosso presidente, doutor André Vilaverde. É um verdadeiro deleite, é hipnotizante, a gente fica todo mundo ali focado, extremamente concentrado. Primeira oportunidade que o doutor Roberto teve conosco na semana passada foi algo extraordinário e hoje não podia ser diferente. Ele disse que fica com muita vontade de se deixar ele falar, ele falaria por mais 6 horas. Tenha certeza, doutor Roberto, nós estaríamos aqui te ouvindo por mais 6, 12 e aí adiante. Tive a oportunidade, conhecia as aulas que o senhor publicou gratuitamente lá no YouTube. Muito obrigado, doutor, pela generosidade conosco aqui no projeto, com essas aulas gratuitas. Convido realmente todos a realmente assistirem, vale muito, muito a pena. Fantástico o insight do abandono. A gente realmente tem que estar aberto para desprender, sabe? Desapega, e a excelência realmente é um hábito, não é um ato. É constante, é contínuo, é prazeroso. No início é difícil, mas eu tenho certeza que dá muito resultado. É sensacional. Obrigado, pessoal. Obrigado, presidente. Parabéns, Ana. Vamos aderir ao selo de sustentabilidade. Vale muito a pena também. Tchau, tchau, pessoal. Perfeito, Josi, obrigada. E Juliana, Ana, você quer Ana, falar?
Oi, Convido o oi. pessoal também para o nosso evento lá em Araripina, né? Ah, Então, verdade. aí a A gente vai ter Lívia, dois eventos. Um dia isso, 20, que vai ser em Arco Verde, é Cartórios na Prática também. Aí vai ser com o nosso colega Fagundes e também com Pedro Poli Elias, que é o Notas. O Registral e o Notas estão liderando isso lá em Arco Verde, na OAB de Arco Verde. E também no dia 21, a gente já tem o de Araripina. Quem puder ir também para o de Araripina, está convidado. Se vocês precisarem de qualquer informação adicional, qualquer suporte quanto a isso, contem com a gente também para ajudar vocês. Eu quero convidar a Juliana, que eu adorei ver ela aqui hoje. Adorei ver Luna, adorei ver Juliana. Fala aí, Juliana. Tá dando para ouvir? Tá. Olá, boa noite, pessoal. Roberto sabe a admiração que eu tenho por ele e por Eva, né? Porque são duas pessoas que são, assim, incríveis. Que eu tenho certeza que o extrajudicial só ganhou com eles. Muito obrigada, Roberto. Eu falei para Ana, eu reorganizei minha rotina para poder. Roberto até tenta me ajudar com a gestão, mas eu acho que eu sou a pessoa mais difícil que ele já lidou na vida. Eu esqueço as reuniões, eu esqueço de anotar as coisas. E aí é bom, aí hoje eu disse, não, eu vou começar, eu falei pra Ana, eu vou começar, começar a organizar. Comecei a organizar agora, porque toda quarta-feira aqui é obrigação mesmo, e é uma obrigação gostosa, né? Que aí a gente vai melhorando como profissional. Então, que todo mundo possa aproveitar que esse projeto só cresça. Ana Clarinda, ela é muito generosa. Ela fica falando, ai, Juliana, obrigada, você que obrigada pelo quê, mulher? Que tu que tá fazendo tudo. Não, mas Juliana, Eita, travou aqui. querida, e ela Sim, tem um potencial gigante, enorme. E ela sabe muita coisa. A Luna é inteligentíssima igual a ela, já está aqui, ó, nas aulas do Cartórios na já Prática. tá nas Né, aulas, que é Luna? para começar a Inteligente, só de aprender. olhar para a cara dela, você já vê. Ela é a mãe dela. Então, assim, uma alegria ter vocês aqui hoje, viu, Luna? Um beijo para você. E eu quero, e para a Ju também. Então, assim, estou super Obrigada, feliz. Eu sei Ana. que Juliana vai entregar no tempo dela, por isso que eu não posso descartar esse nome aqui com a nossa equipe, sabe? Eu não consigo dizer, não, Juliana, vai embora. Não deixo, fica Mas agora, aqui. agora eu Que eu tentei dizer, ela não dou conta, não dou conta, ela não foi, deixa. eu não Mas deixei agora ela a gente sair. vai Eu não deslanchar. E deixei. com o Roberto me ajudando, a gente. Ah, aí vai brilhar muito. Roberto também na generosidade dele ajudando todo mundo, né? Isso, Roberto está sendo muito querido. E eu não posso deixar de chamar hoje a nossa querida amiga Eva, que na última aula do Roberto não falou, mas ela está sempre aqui, presente, assistindo, contribuindo, colaborando. Eva Patrícia, cadê você? Fale aí, por favor. Eva, Ô, gente, desculpa, eu preciso tirar seu som. Eu tô aqui do lado dele. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Eva. boa noite, Eva. Consegue falar? Só um segundinho que ele tá tirando. Aí, pra onde? Vocês me escutam? Tem que tirar. Enfim. Vou falar aqui brevemente, se der eco, vocês me desculpem, é porque eu tô aqui do lado do Roberto, mas só queria parabenizar e agradecer. Parabenizar e agradecer pela iniciativa aqui da Noreg na Prática. Fico muito feliz, estou divulgando para todos os meus colegas de outras regiões também, porque eu acho que essa iniciativa de Pernambuco ela precisa ser disseminada. Fiquei muito feliz que agora poderemos abrir e franquear para todo o Brasil, e eu acho que é um ganho para todo o extrajudicial. E, obviamente, eu fico feliz de poder compartilhar um pouco daquilo que eu tenho, que eu sou muito, muito abençoada de ter essa pessoa aqui ao meu lado todos os dias, mas, sem dúvidas, todas as vezes que ele pode ajudar um colega, isso também me deixa muito feliz e, enfim, estou sempre também à disposição de vocês. Muito obrigada pela oportunidade também que a Noreg nos dá aqui de participar de todos esses eventos. E contem comigo. Eva é uma querida, ela sempre ajuda a gente, já está nos bastidores aqui também do Cartórios na Prática, fazendo as contribuições dela, muitas ideias, vai vir novidades aí, viu? A gente vai ter podcast, a gente está bolando tudo isso para vocês, muita ideia, já está entrando em contato, vendo o que está rolando no Brasil para a gente trazer para cá também. E a Eva está dando as contribuições dela, eu já te agradeço, né, Eva, por tudo que você está fazendo, que ainda não estamos divulgando, mas assim, nos bastidores a gente já está trabalhando nisso. Então, que é mais um projeto que a gente vai trazer para vocês em breve. Vinícius, do RI de Serra, gostaria de falar?
Boa noite, pessoal. Brevemente, só agradecer à Noreg pela oportunidade de aprender tanto. São muitas aulas, né, vários conteúdos diversos. Ultimamente, a gente tem abordado muito o tema de gestão e é muito relevante, principalmente para nós, né, novos delegatários em Pernambuco, ter a oportunidade de trocar as experiências com vocês que são mais experientes, com o Estado, com a troca, com a lida com os colegas aqui. E, posteriormente, também agradecer ao Roberto pela generosidade de compartilhar tanto conhecimento. Tenho usufruído desse grande benefício e tem me ajudado bastante. Obrigado, pessoal. Boa noite. Perfeito, Vinícius. Obrigada pela sua participação. E, por fim, eu vou chamar nosso tesoureiro, doutor Diniz, também, se quiser dar alguma palavra. É, Obrigado, doutora Ana, por disponibilizar a palavra. Eu penso que seria interessante ler aqui no chat, doutora Ana. Tem diversas mensagens. Adolfo Lima, ele falou aqui, Roberto. Essa, sem sombra de dúvidas, foi uma das melhores aulas que já participei. Conteúdo excelente. Muito obrigado. Então, de fato, eu também concordo plenamente. É um assunto muito complexo e, em poucas palavras, ele consegue transmitir de forma didática. Tanto é assim, professor, que eu consegui assim. Foi uma das aulas que eu mais anotei também. Pouco tempo, mas com muito conteúdo. Já aproveitando também, vou fazer uma pergunta. Professor Roberto, eu vejo também uma resistência da equipe. Eu assumi uma determinada atribuição nova e 95% dos cartórios aqui de Pernambuco utilizam um determinado sistema. E eu venho amadurecendo, sabe, com o tempo. Eu estou querendo mudar de sistema e eu percebo essa resistência da equipe. Como é difícil a mudança. Mas a gente sabe que tem uma frase que diz: nada é para sempre, exceto a mudança. Então eu queria ouvir como é que o delegatário deve tentar colocar em prática isso, essa mudança de um sistema, como é que devemos executar. Bom, gente, muito obrigado pelas palavras, obrigado a todos, estou sempre à disposição. Doutor Diniz, eu sempre falo que a vitória ou a derrota é passageira. A única constante que nós temos é a guerra, é a batalha, entendeu? A única constante que vai ter. Acho que o primeiro ponto, e aí eu já te falo sinceramente, que existe uma. Tem um caso especificamente desse sistema que é interessante. Eu era distribuidor de pescados, eu fui o maior distribuidor de salmão fresco no Centro-Oeste. Na época que eu fazia a distribuição, a gente tinha um sistema, e aí entrou um outro sócio e falou, cara, eu rodo TOTOS. Aí eu falei, concordo, eu já tive o Intor, já tive SAP, já tive outras implantações, então vamos rodar TOTOS. Detalhe, a gente emitia 1.000 a 1.200 notas fiscais por dia de venda, tá? Então, já para vocês terem noção do tamanho do negócio. E aí a gente pegou e falou, não, vamos tombar na virada do ano, que já pega fiscal, já fecha 31/12, 1º de janeiro a gente organiza, dia 2 começa. E aí o TI da TOTS fez o favor, ele não fez nenhuma implantação. Chegou no dia 2 para iniciar, não tinha nenhum sistema, nenhuma figura tributária, nenhum NCM, não tinha nada no sistema. Não tinha nem instalado o certificado digital para emissão de nota. E aí meu sócio pegou e falou assim, cara, vamos largar isso aqui, vamos voltar para outro sistema. Eu falei, não, não falou que ia mudar? Agora a gente vai mudar. Nem que eu me mate aqui dentro, eu vou mudar isso aqui agora. E aí a gente tocou, eu pessoalmente, a equipe, eu acho que eu toquei umas 100 horas por semana, umas 3 semanas para o sistema rodar. Mas deu 2 dias, começou a emitir nota, já fez. Primeiro mês depois, o TOTOS estava rodando conciliação diária no sistema, D+1 já tinha conciliação do sistema, já tinha tudo.
O sistema estava 100% operacional, 30 dias depois. E aí o que eu te falo? Sistema é um potencializador de fluxo. Então, a primeira coisa que você precisa para mudar o sistema é você determinar os seus POPs. E os seus POPs, porque, querendo ou não, um cartório, se precisar tocar no Word e colocar o carimbo, escrever à mão o selo que o TJ manda, roda. O sistema não pode engessar Boa uma operação. noite. O senhor Gilson? Peraí, Gibson. O ouvinte. operação. Já colocou no mudo aqui, perdão, doutor. Então, sistema é um potencializador de fluxo. Então, primeira coisa para você fazer uma transição menos dolorosa, dolorosa vai ser, tá, doutor? Isso aí não é um problema. Isso vai ser. A questão é, um dia Sim. tem que ser melhor que o outro. E eu te falo que quando a gente veio para Recife, muito eu quis conduzir uma estrutura de sistema de gestão que eu mesmo propriamente programo. Todo dia minha equipe começa a me dar porra, mas eu quero mais isso, não, eu quero isso. Falo, isso não é competência, não vai entrar agora, não, isso aqui, tal dia, isso aqui eu vou colocar na minha lista de fazeres. Por quê? Você tem que ir equilibrando a ansiedade das pessoas. Não é apertar um botão, ligar e desligar. Mas para ser com o menor dor possível, você tem que ter mapeamento dos processos. E para você conseguir trazer a equipe, é explicar para ele. Você está vendo esse ato que você faz em 30 minutos? Nós vamos conseguir fazer ele em 10 minutos. Mas para isso fazer, nós precisamos passar um período, a gente precisa ralar um joelho para começar a repensar o modelo do negócio. Porque na hora que, a partir do momento que a gente repensar o modelo do negócio, a gente vai conseguir melhorar. Tem uma frase que tem na entrada da Microsoft, gigante, quando você entra no painel, que fala assim, ó, nós não respeitamos a tradição, nós respeitamos a inovação. Então, você precisa inovar, a pessoa precisa entender isso. E aí um ponto que eu sempre falo com a equipe, que eu gosto muito na gestão, é falar assim, você tem que se permitir a ser promovido. Para se permitir a ser promovido, você precisa ter seu processo mapeado, você precisa transferir para alguém. Você precisa se permitir a tirar férias. Você precisa se permitir a ter algum problema de você não poder participar aqui. A partir do momento que você é tão necessário que é insubstituível, como é que você vai para um próximo passo? Como é que você vai evoluir nessa estrutura? E aí, para isso, você vai fazendo um mapeamento. E aí, até só uma pergunta, doutor. O seu é RCPN? Sim, Então, RCPN com então eu já até sei, atribuição. eu já até imagino quem que está te prendendo. Isso. Tem atribuição de notas, mas é limitada Sim, também. mas o Tá? RCPN eu entendo que é um complicador. Ótimo, perfeitas palavras, professor. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, doutora Ana. A palavra é sua. Pronto, muito obrigada, doutor Diniz, também pelas suas perguntas, pela contribuição de Roberto. Eu gostaria primeiramente de perguntar se alguém que está aqui presente na gravação tem alguma colocação para fazer, alguma pergunta a mais para o doutor. Enquanto isso, eu vou lendo aqui os comentários. Aula maravilhosa, Marrose Ponciano. Juliana Dias, Roberta é incrível. Larissa, cada aula é um absurdo de ensinamentos. Parabéns. Josi, sensacional. Parabéns, doutor Roberto. Jéssica Ferreira, excelente. André Vilaverde, parabéns, Roberto. Aula extraordinária. Rafael, parabéns mais uma vez. Excelente aula. Adolfo, sem sombra de dúvidas, foi uma das melhores aulas que já participei. Conteúdo excelente. Muito obrigada. Luciana Amaral, poderia deixar o link das aulas aqui. Felipe, muito interessante. Obrigado pela oportunidade de assistir e aprender. Parabéns pela apresentação, doutor Roberto. Risoneida, excelente aula. Então, assim, muitos elogios à sua aula, Roberto. E eu gostaria que você fizesse suas considerações finais. Ainda teve aqui Marília Andrade, excelente. Queria saber se tem modelos de checklist para reuniões de entrada e saída. Aula maravilhosa mesmo, Marcleide. E aí você fazer suas considerações finais agora, Roberto. Devolvo a palavra para você. Doutora, muito obrigado pelas palavras, muito obrigado para todo mundo que falou. Acho que isso eu acho que é um combustível
Eu acho que eu tenho que sair da aula 43 e chegar logo na 100. Juro que eu tenho ela mapeada, gente. Eu só não consegui parar para gravar ainda. Mas eu vou gravar pelo menos mais umas 15 aqui, pelo menos para dar uma animada em relação a isso. Para quem pediu o checklist, tá disponível nas conversas. Eu até posso mandar aqui depois para vocês, peço o pessoal da Noreg mandar. Eu tenho um grupo no WhatsApp, simplesmente que eu fico ali no Google Drive. Toda aula que eu faço, eu gosto do entregável. Então, eu entrego ali uma planilha de Excel para poder um padrão de checklist, um checklist check-in, todas as informações do que eu consigo disponibilizar ali. Porque eu acho que a gestão vai melhorar a partir do momento que você começa de formiguinha mesmo. Não precisa da melhor ferramenta se você não sabe exatamente como usá-la. Então, a primeira coisa é você conseguir, e eu falo que 80% das atividades dentro do cartório você consegue fazer com ferramentas simples. É a partir do momento que você dá um passo atrás e conseguir ter uma visão ambiental das coisas. Se eu puder dar síntese de tudo que eu falei, conversei bem hoje, foi quase 1h30, né? Obrigado pela oportunidade de vocês. Abandone o que toma tempo e não entrega valor. Normalmente, o que toma tempo e não entrega valor é o que é mais barulhento. Então, respire, reveja a sua agenda, reveja as suas atribuições. Porque o que é urgente para uma pessoa, às vezes, não é urgente para a operação. E você precisa ter espaço para que as coisas aconteçam da forma correta. Então, abandone o que te toma um tempo, porque o único ativo que é precioso que nós temos é o tempo. Então, vocês têm que proteger a agenda de vocês. Porque a partir do momento que ela protege a agenda de vocês, vocês vão conseguir desenvolver melhor as atividades. E não esqueça, o que não é medido não pode ser melhorado. Ah, Roberto, é muito difícil, é o sistema, eu tenho até uma mentorada, nem sei se ela está assistindo hoje aqui com a gente, a Elo, que foi para Petrolândia. Ela falou, mas Roberto, como é que você fazia o controle? Eu falei, controle básico que eu comecei a fazer quando eu cheguei no interior de Sergipe. Eu precisava ter um mapeamento de senha. Comecei a estrutura de Kanban, dividi por cores. Então, cada um tinha um display com uma cor Chamex. Cada um tinha uma cor amarelo, verde, rosa, etc. A Eva aproveitou da forma que ela usava de estudo. Então, a forma das cores que ela gostava de separar o material de estudo dela, ela implantou na equipe. A equipe não tinha nada. Então, assim, a RCPN é rosa, Protesta é verde, RI é azul. Ela foi separando as cores que ela gostava e ela implantou isso para a equipe. As cores das senhas eram as cores que ela estudava, então ela batia o olho e você já sabia quem que era a cor. No final do dia, todas tinham um bolinho de 1 a 100 na mesma cor na Chamex ali. No final do dia, ela mandava no grupo do WhatsApp tantos atendimentos disso, tantos atendimentos daquilo, tantos atendimentos disso. Lá em Sergipe tinha uma parte de recebimento em dinheiro. O que acontecia? Os meninos já pegavam e falavam saldo inicial de entrada, quanto que tinha entrado de novo de capital, quanto que tinha saído por algum pagamento, se houve alguma sangria do caixa, saldo final. Tinha que bater no centavo, não tinha que bater mais ou menos. Eram 2 controles feitos por WhatsApp. E esse controle, eu pegava, fazia mensalmente o desenvolvimento, jogava no Excel e elas começavam a visualizar como é que foi o andamento. E aí eu gosto de trazer esse número, que às vezes até parece que é impossível, mas tinha uma colaboradora que das 8 às 15 da tarde chegou um dia, fez 142 reconhecimentos de firma dentro de uma estrutura de um cartório no interior de Sergipe. Com uma impressora Argox, com uma pessoa atendendo e uma pessoa entregando senha no papel. Não era sistema, não tinha nada maravilhoso. Era basicamente um sistema onde foi compreendido, onde a equipe percebeu e ela foi quantificada de uma forma que elas conseguiam ver a melhora. Então, quando elas começaram a ver melhora, elas começaram a entender. Por quê? Primeira coisa, eu mapeei, e na hora que eu mapeei, eu dei publicidade. Então, elas sabiam que elas estavam fazendo melhor. E todas as vezes que ela fazia algo melhor, eu dava input positivo e elas conseguiam fazer a percepção em relação a isso. Pode falar. Sim. Que a Eva tá lembrando na reunião. Pode falar alto o que você quer falar. Que ela pegando falando da reunião de check-in. Que bom que casal é assim. Aí fica aqui do lado, ela fica falando, escutando, posso desligar, senão dá redundância na caixa de som, mas bom. A primeira pergunta que ela fez, a gente sempre faz reunião com a equipe na hora da entrada.
Na contratação, como a gente chegou em Sergipe, a gente ficou com toda a equipe, ela perguntou, falou assim, ó, se você tivesse uma coisa para melhorar, o que você melhorava? A questão de senha especificamente foi uma delas. Uma delas falou assim, olha, eu queria uma estrutura de senha para poder passar para os clientes. E a gente desenvolveu a senha com as cores, tinha a fila preferencial e a fila de cada cor. Por exemplo, eu desenvolvi para Recife toda uma estrutura de Kanban, pipeline, tem todas as informações de todos os processos, eu consigo digital. A Eva, mas eu preciso de papel. Então, eu tenho a reunião de check-in que eu gero todos os processos da semana anterior que está aberto de cada um. E aí faço a reunião de check-in já apresentando cada processo com cada observação. Mas foi o quê? A adequação. E lembre-se, mais importante que você falar é a outra pessoa escutar. Então, muito que foi desenvolvido foi o quê? Ter efetividade com o gestor na ponta. Se o gestor não está adequando especificamente 100% da internet, eu tive que trazer para offline. Para fazer o multicanal digital para o offline, o que eu fiz? Eu puxei as melhores práticas do que estava roteirizado, que estava dentro do sistema, e joguei para o papel para ela conseguir ali conduzir a reunião de check-in. Oi? É uma folha de rosto. É uma folha de rosto para o processo. Então, assim, lembre-se que mapeamento de processo é o que vai levar à melhora do sistema. Porque você pode ter e eu falo, trazendo um pouco do que veio de IA, tá, gente? Você pode ter um sistema mal trabalhado com dado bom, mas você não consegue ter um sistema bom com dado ruim. Você não consegue uma IA, você não consegue desenvolver um RP, você não consegue desenvolver um SaaS, você não consegue desenvolver um CRM sem dados. E aí essa questão de dados é um exercício, e é um exercício herculeano, porque é difícil. Mas lembrem-se que disciplina é liberdade. E muito disso consegue passar pela informação que você tem dentro do cartório. O cartório tem muito dado. É só estruturar o conhecimento. É, disciplina e liberdade. São muitas frasezinhas assim que a gente pode aplicar e guardar para tentar depois implantar dados dos cartórios. Cadê os dados, né? Então, as métricas, cadê as informações para a gente trabalhar? Olha, todo dia agora eu tô ficando meio pirata. Eu quero relatório, eu quero relatório, quero saber o que fez hoje, cadê os relatórios? Por quê? Para a gente poder ver qual foi a produtividade e se a gente também está alcançando os objetivos e os resultados que a gente quer. Porque se a gente não tiver essas informações, a gente nem vai saber se está alcançando o que a gente deseja. Eu acho incrível, eu adoro. O que eu mais tenho estudado ultimamente é gestão, porque isso ocupa muito tempo do tabelião, né, do registrador, é a questão da gestão mesmo, e a gente tem cada vez mais buscado essa capacitação. Por isso que esse tema é tão empolgante, interessante. A assistência hoje foi incrível. Você está vendo aí, né? Todo mundo aqui ainda, né, Roberto? Todo mundo perguntando, se interessando, porque realmente é um tema que a gente quer saber mais. Com isso, pessoal, eu agradeço a presença de todos vocês aqui hoje. Agradeço mais uma vez a disponibilidade, Roberto, a segunda aula que ele dá no nosso programa aqui, Cartórios na Prática. Semana passada foi IA, foi um sucesso, a audiência gigante. Eu liguei para ele para dizer, Roberto, foi incrível a nossa assistência na aula de IA. Também no jornalzinho da nossa classe, a Noreg botou lá na capa a IA para o extrajudicial de Pernambuco, quer dizer, revolucionando aqui a atividade. Foi maravilhoso. Então, obrigada mais uma vez a Roberta, obrigada a Eva por participar, tá sempre aqui também dando essa contribuição importante para a gente. Ela sabe o nosso contato aí. Então, muito obrigada a todos, né, pessoal? Obrigada, nosso presidente, vice-presidente, a diretoria da Noreg sempre brilhando aqui presente, a diretoria do Cartórios na Prática. Hoje eu falei com Marília de tarde, Marília veio aqui agora, Juliana, sempre que pode estar aqui com a gente também. Então, assim, são pessoas que estão chegando para somar. E a gente quer dizer que a gente quer que vocês façam parte disso com a gente e elevem a nossa classe. Vamos juntos crescer, nos aprimorar e prestar um serviço de melhor qualidade, né? O final é esse, é resultado. Vamos entregar resultado. Então, pronto. Obrigada, Roberto. Obrigada a todos. Gratidão. Uma boa noite e até a próxima aula Cartórios na Prática com o nosso Vitor Kimpel, viu? Espero todos vocês aqui na próxima quarta-feira. Até lá. Tchau, pessoal. Boa noite.